Bora acordar, Brasil. Vamos acordar, meu povo. Escreve aí, acorda, Brasil. Hoje ainda é sábado, né? Hoje é sábado e era pra ter mais gente e tem menos gente. Por quê? Porque tem um perfil socioemocional no brasileiro. Esse perfil faz com que as pessoas, esse perfilzinho top socioemocional faz com que as pessoas gastem menos energia para aprender no final de semana. Eles tratam a vida como se fosse um negócio tão pesado, e aí vai chegando a sexta, diminui, o sábado diminui, domingo, aí segunda tem que retomar tudo. Faça o excepcional dia. E fazendo o excepcional dia, você tem que tocar o terror na vida de muita gente. Porque você dando resultado mexe com muita gente, né? Vamos nessa, mais um dia de aprendizado ao Sullivan Pacheco aí. Bem, Noel. Local onde você vai estar em Presidente Prudente. Os locais que não tiver o endereço vai ser no aeroporto da cidade. Em algumas cidades a gente vai fazer caminhada, vai encontrar os apoiadores, mas eu quero que todo mundo de São Paulo que estiver aí na cidade vai me encontrar. Quero tirar foto com você, trocar ideia com você. Vamos no final de semana dar uma volta em São Paulo. Acorda, Brasil, bora pra cima. Tamo junto até depois do fim. Vamos começar com essa pergunta aqui, ó, do Leandro Costa. Pablo, por que o Brasil é proibido prosperar? Primeiro, era um país onde o colonizador chegou há 522 anos atrás, 523, e encontrou o povo pelado. Então chegou gente com roupa e já falou, vocês estão viajando. E aí, dali pra cá, é sempre uma briga de quem tá na frente e a gente que tá atrás. Você pensa, o primeiro ato, e os índios não eram esses amores que todo mundo prega, esses índios eram violentos e matavam quando via esse povo de roupa, chegando de caravela. Então, quando você vê uma figura que é uma ameaça, vestido com roupa, com armamento, com caravela, e aqui era o Éden, ali começa a destoar, né, da realidade deles. Então dali pra cá, aí as melhores pessoas vieram de Portugal, porque não sabe, veio só as pestes de lá. E aí a gente sempre no atraso e sempre com raiva do progresso. E a culpa é do índio? Claro que não. A culpa é a forma invasiva, colonizadora que Portugal fez com o Brasil e começou a mandar qualquer um pra cá. Aí essa coisa terrível de escravatura fez com que os escravos, só para você ter noção, na Lei Áurea, foram libertos 700 mil escravos na época. Eu com certeza tinha milhões, né? Mas a história fala 700 mil. Eles, nesse processo, o escravo olhava pro senhor dele e falava, mano, essa riqueza tá arrancando meu couro para esse povo ter essa riqueza. E é verdade. Então começam os colonizadores, os invasores, os agressores, os escravocratas. Então isso foi construindo uma mentalidade no povo. Essa mentalidade foi se alastrando. Aí os senhores feudais, por mais que não tinham os escravos, os negros, né, mas é um estilo escravocrata. Tem gente que acha ruim quando eu falo isso, mas é verdade. Alguém escreveu, eles nem sabiam que eram escravos. Impossível não saber que é escravo. Eu imagino que tinham 5 milhões de escravos. Oficialmente foi 700 mil que foram libertados. Põe uma coisa na sua cabeça. A liberdade
ela foi colocada dentro do pássaro, dentro do peixe. E quando você tira isso, não precisa nem ensinar. A alma de todo o ser sabe que foi escravizado. Sabiam que eram escravos, mas não conheciam o desfrute da liberdade. Então presta atenção. Eu estou falando sobre uma construção, é uma construção socioemocional, né? Então, aí você vai vendo os barões, pouca gente querendo contribuir com os mais pobres, então foi pegando uma repulsa. Aí o grande avanço nos últimos 100 anos, isso que eu estou falando é de 400, então uma distância do povão, da riqueza, fez com que a burguesia fosse algo terrível. Portugal, igual o comando Fabrício Moreira está falando, ele, ao invés de potencializar nosso povo, eles ficaram chocados com a nação mais rica da terra e começaram a explorar nosso povo e as riquezas. Então o povo viu esse processo de colonização como uma exploração sem fim, aí a exploração de todo jeito, né? Sexual, exploração de minérios, exploração. Aí alguém olhou e foi construindo uma mentalidade de sociedade. O que significa isso? Você pensa, se fosse 10 anos de jeito, já dá um estrago. Se fosse 100 anos de jeito, mas 300. Ah, não é conseguir uma independência do Brasil. Mas não consegue independência de capitalismo, não consegue independência de socialismo. É um tanto de coisa, colocando culpa em quem produz. Então, o que aconteceu em 522 anos? Roubo, escravatura, exploração, roubo, escravatura, exploração, idiotização. Aí você fala, mas aí acabou, agora nós estamos livres, né? Independência. Aí foi fazendo as coisas. O que acontece? Nos últimos 100 exatamente, nos últimos 100 anos exatamente, o evangelho entra no Brasil através de igrejas protestantes. A igreja católica tem há mais anos aqui, né? E aí eles começam a pregar o evangelho. Quem que dissemina o evangelho? Quem dissemina o evangelho são 12 igrejas que vieram dos Estados Unidos. A Assembleia de Deus e uma igreja chamada Igreja de Cristo. Quem propaga o evangelho não é rico, é a sua maioria pobre. E aí, de fato, o evangelho cresce muito rápido. Muito rápido. E uma coisa que você vai saber agora, que você vai pirar. Todo mundo, quando vai pregar uma coisa, carrega o seu viés. Então, todo o viés bíblico foi alastrado por 100 anos praticamente. Vou falar 80 apropriadamente. O evangelho veio trazer liberdade, mas num viés escasso, num viés de luta de classe social. E aí aconteceu algo. Nessa difusão, né, da propagação do evangelho, você pode ver que tudo é muito escasso e tudo contra a riqueza. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, que é mentalidade. O evangelho só veio explodir mesmo depois que pessoas, né, de mentalidade aberta, depois de pessoas prósperas, começarem a falar disso. Então hoje parece o ó do Borogodó, o evangelho no Brasil começou a ficar exponencial, por causa de rádio, por causa de televisão, por causa de grandes templos, por causa de grandes igrejas. E aí alastrou. Aí o que aconteceu? Perdeu o controle. Então aí ficou na moda, aí tem artista, aí tem os maiores empresários, os caras mais ricos do país, os caras são cristãos. Por quê? Porque explodiu isso. Isso incomoda, por quê? Porque isso aumenta a prosperidade. Olha que negócio doido. Então, você olha hoje essa cultura esquerdista, essa coisa chamada internet, vai continuar aprisionando a mente dos outros. Vai continuar aprisionando a mente dos outros. Agora, você pegar todo um contexto, você vê, às vezes você não entende, mas faz muito sentido você entender. Grandes igrejas revolucionaram o evangelho no país. Revolucionário. Teve um movimento
carismático dentro da Igreja Católica que também revolucionou o Evangelho na Igreja Católica. O que alguém perguntou ali, Gil, você tem um viés? Tem, o meu é do reino. É sobre eternidade e coisa, para mim, tudo é relativizado. Nosso foco principal é gente, esse é meu viés. E o principal alvo é a identidade desse povo, o propósito desse povo. E o governo, enquanto estiver na terra, respirando. Respondendo então a pergunta, para você entender o porquê que a gente tem a mentalidade de odiar a prosperidade. Porque tem um sistema socialista que é um fingimento, onde faz que todo mundo seja fingido. Um sistema onde todo mundo é fingido e fala que todo mundo tem que ter pouco. Mas isso é uma mentira. Aí temos um capitalismo que não tem vaga para todo mundo. E aí alguém que começa a analisar fala, peraí, todo mundo pode governar. Então essa cultura escravocrata, essa cultura de colonização, essa guerra foi criando um perfil socioemocional. E hoje é impressionante a forma que a pobreza ela é exaltada dentro das religiões, dentro do Estado, e fica todo mundo promovendo esse negócio. Aí tem pessoas como eu e você que estão criando faíscas novas para mudar o inconsciente coletivo. E aí que está o grande detalhe. Eu estou em estado de choque até agora de ouvir a mesma frase de pessoas dentro do ônibus. Eu fiz uma pergunta e eles fizeram uma outra pergunta negativamente. Eu perguntei para todo mundo, no ônibus, no ponto, você gostaria de ter seu negócio? Aí a resposta foi uma pergunta negativa. Mas quem que não quer ter o próprio negócio? E aquilo me deixou em estado de choque porque me animou. Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso deles, não. Alguns vídeos vocês não viram nos stories, porque alguém perguntou se eu sou anticristo. A pessoa é muita falta de sabedoria. Não entende nada do império que vai se levantar contra Israel. Não entende absolutamente nada de todo o movimento. Tem nem como eu ser um anticristo, né? O negócio é que é justamente essa mentalidade pobre e escassa que faz qualquer um que tenha poderes, né, que tenha um governo, aí a pessoa já aponta, é ele. É ele! Faço um excepcional dia, todos vocês estão chegando. E o que eu falo para vocês é o seguinte. A mentalidade do nosso povo está sendo transformada porque tem mais gente prosperando. Escuta isso. Você tem que estudar Gog e Magog, você tem que estudar o povo de Ross, você tem que estudar as 10 nações em volta de Israel. O anticristo de fato, ele vai vir do Islã e vai vir da região ali que vizinha de Israel, ou subida ali do povo de Ross, que é uma terra fértil, chamado tipo Rússia. Aí você vai pegar, vai dar uma analisada no Exército Vermelho. A palavra fala dos 200 milhões de soldados. Só tem um exército que consegue ter isso. Eu não vou falar isso abertamente aqui, porque agora eu sou político, eu posso criar um problema político. Mas eu sei de onde que vai sair isso aí. Tá bom? Vai ficando tranquilo aí, que ainda não tem perfil não. Nunca o anticristo vai ser do estado que come piqui, que é pé rachado, comedor de pamonha. Tá bom? Não tem nenhuma ligação. Então o que acontece? Pra gente avançar. Eu quero responder perguntas para vocês. Vamos pôr a rodada aqui antes da gente entrar no aprendizado. Você tem que ir sintonizando o seu cérebro. O que acontece? Se você é uma pessoa que entende essa guerra, que aí virou um outro tipo de guerra. Antes era de exploração, de todo tipo, né? Era uma cultura de roubo, era uma cultura de escravo, era a cultura da pobreza. Hoje é uma guerra. Escreve todo mundo assim, ó, guerra cultural. Eu, por exemplo, não sou político, eu estou, né?
E amanhã vocês vão assustar às 21 horas. O que eu vou fazer? Falei que eu ia estar até depois do fim, você vai ver o que eu vou fazer. A maioria de vocês vão ficar assustados. O que é essa guerra cultural? A guerra cultural é destruir as nações. Destruir as nações. Como que é destruir as nações? É acabar, explodir ela? Não. É acabar com os princípios e valores da nação. Abalar a única coisa que faz uma nação ficar em pé. Chama-se família. O que me faz estar aqui todo dia cedo falando com você? Eu, Pablo Marçal, estou aqui com você por um único propósito. Que eu sei absolutamente o que esse povo inteiro, no mundo inteiro faz para acabar com a base nacional, com a família. Então, como é que faz para destruir uma nação? Primeiro, você vai dividir um povo. Você divide o povo. Segunda coisa, você vai relativizar os símbolos daquela nação. Bandeira é um negócio assustador. Bandeira mesmo. Engraçado que na campanha política, político que não tem uma bandeira mesmo, bandeira física. Parece que não tem respeito. Na rua, assim, você vê que pouca gente ali, uns 20 pessoas, mas carregando bandeira, e fala, esse aí tem um povo, né? Interessante demais bandeira. Nos tempos antigos, todo povo, mas era até bairro, até a currutela tinha uma bandeira. Os símbolos, os brasões, um hino, uma música para cantar, um propósito para defender. Sabe o que acontece? Quando você entende o que são esses símbolos, eles vão primeiro dividir culturalmente o país. Esse negócio de esquerda e direita é perfeito para acabar com o país. Perfeito. E aí, você relativiza os símbolos. O que você faz depois de relativizar os símbolos? Presta atenção e depois você vai começar a ver o tanto que é importante você prosperar e ajudar a difundir isso que eu estou te falando. Depois de fazer a relativização dos símbolos, eles empregam a ideologia libertária. Depois disso, apesar de muitos de vocês discordarem, mas eu estou falando de história multimilenar. Eles desarmam o povo, racha a nação, relativiza símbolos, depois eles começam a abalar as estruturas. Eu vou explicar cada coisinha. O que acontece? Eles começam a desarmar o povo. Por quê? Porque um povo desarmado, pau neles. Por exemplo, a Ucrânia está sofrendo pra caramba, porque foi feito um processo de desarmamento. A nação livre tem o mesmo tanto de arma que tem lá, o mesmo tanto de gente. Nos Estados Unidos tem mais arma registrada do que gente lá dentro, pra você saber. Do que americanos, na verdade. Então toda hora vem um com a tentativa. Não sei se você acompanha esse tipo de coisa. Eu sou bem conectado nisso. Quando você desarma o povo, esse povo perdeu sua liberdade de se defender. Esse povo perde a liberdade de se defender. Então você está atacando as estruturas. Aí é só vir com a enxurrada cultural. Aí vem controle social. Depois vem controle midiático. E aí depois, amigo, vem uma linha de pensamento onde todo mundo é obrigado a pegar. Quem não pegar começa a ser o excluído da sociedade. Então, quando você começa a ver isso, eles querem atacar a única coisa que funciona. Aqui em casa, eu não aceito nada entrar aqui. Aqui a gente não assiste televisão, aqui a gente não curva para nada disso. Nosso povo hoje é um povo fraco, porque é um povo escravo, é um povo pobre e é um povo dependente de um Estado. Quando a gente percebe como é que faz para controlar um povo, você vê o porquê que essa nação não prospera. São tipos de controle, aí vem pro nível agora que ninguém vê, só quem está de fora. Não tem como ver quando você está dentro, você tem que saber isso. As alienações.
As alienações. O que significa essas alienações? A forma de ocupar o cérebro com coisa que não tem nada a ver com o propósito da pessoa, e ela acha que pela ocupação está cumprindo a missão. Você vai escrever um negócio que vai libertar a mente da maioria hoje. Vai colocar assim, ó. A alienação é um instrumento de ocupação. Ou seja, o seu cérebro fica ocupado com uma missão que não é sua e depois que você acorda, alguns anos depois, você fica revoltado. A maioria acha que uma religião é ser ocupado com algo. Então, um dia eu estava... A primeira palavra que o Lourenço falou foi Peppa. Eu estava andando com ele num carrinho dentro da loja Americanas, ele viu a Peppa e falou, Peppa. Eu falei, que nossa, que bonito, hein? A primeira palavra que a pessoa fala é Peppa, ao invés de falar papai. Aí um dia, eu tô assistindo com ele a Peppa. Eu que sou uma pessoa desalienada, não tem nada que me emociona, não tem filme de Hollywood, não tem efeito especial, não tem música. Eu sou um velhinho nesse quesito. Sou uma pessoa assim bem chatinha. Quando eu tô assistindo um filme, eu não importo com a emoção que o filme tá gerando. Eu quero saber qual a escola que escreveu aquele filme. E aí tem uma coisa interessante. A Carol, a gente se conhece, tem 19 anos, tem 13 anos de casado. A Carol, quando vê eu assistindo um filme com ela, fala, agora vai acontecer isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, porque esse pensamento é para levar isso e é para despertar isso num povo. Ela, mas não tem como, você não sabe o final do filme. Não, o final do filme não. Seu filme inteiro sem saber quem é a pessoa de fato. Eu sei de onde ela saiu, o que ela vai fazer. O que acontece? Você foi programado para se emocionar e se alienar, inclusive a filme, a novela, a noticiária, isso e aquilo. Eu fico vendo por trás e eu sei até as propagandas que vão passar dependendo do teor que eles estão falando da notícia. Porque é tudo construção. A alienação é um instrumento de ocupar a mente. Então uma coisa que você vai notar vai mudar a sua cabeça. Já viu quando alguém fala assim, não? E o poder subiu para a cabeça. E o dinheiro subiu para a cabeça. Quando a cabeça está vazia, sobe qualquer coisa. Cabeça vazia, sobe qualquer coisa. Eu parei de assistir televisão tem 9 anos. A idade do meu filho mais velho. Aí eu falei pra ele, você não vai assistir Peppa. Foi a primeira palavra dele. Por quê? Tô assistindo Peppa. Peppa é bonitinha, fala a verdade. Peppa é bonitinha. Ela é top. Peppa Pig. Aí você assiste. Bonitinha. Tal. Só tem um detalhe. Ela não briga com ninguém. Ela só chama o pai de papai bobinho. Aí você vai assistir os Simpsons. Eu gostava demais de Simpsons. Eu não tinha maldade, não entendia. Os Simpsons é o seguinte. A Maggie, que é o bebê, ela odeia e desrespeita o pai. A esposa Marge não respeita o marido. O Bart não respeita. Ele é o pior funcionário da usina, vive dando prejuízo. Ele é o bêbado do bar do Moi, ele é desonesto. E o pai dele também é a figura pitoresca, né? Destruidora. Aí eu fui perceber os padrões. Tô te falando, eu não assisti ninguém falando pra mim, isso aqui é assim, isso é assim. Eu comecei a ver a formação cultural dos desenhos da Disney. Os desenhos da Disney têm um problema muito sério. Você não acha família tradicional nos desenhos. Só tem uma na história. O resto é desconstrução de família. Essa família judaico-cristã é destruída. Eu gostava demais. Só que eu comecei a perceber. São desconstrução de valores. Eu comecei a estudar por percepção. Não porque eu vi alguém na internet me ensinando. Eu falei, tem alguma coisa errada. Isso é uma guerra cultural. Alguém escreveu, tenho que admitir que gosta de Simpsons. Claro que tem que admitir, porque é uma construção à base de todos os desenhos, principalmente americanos, tem a ver com os Simpsons. Família Dinossauro, o pai é um idiota. Você vai ver os Flintstones, o pai é um idiota. Aí você fala, mas por quê? Aí alguém fala, não, mas porque o pai é idiota. Então, foi formado isso.
Homens de verdade dão a vida pelos seus filhos e pelas esposas. O que eu estou querendo falar com isso? Não quero pôr pulga atrás da sua orelha. Eu quero que você entenda. A guerra cultural já está praticamente vencida. Praticamente vencida. E essa guerra é para destronar as nações. Para quê? Para um sistema governar a Terra. Então o que acontece? Eu não sou contra absolutamente nada. Se a pessoa falar assim, eu quero ser isso, eu sou um cachorro, eu sou uma hiena, beleza. Eu sei qual que é a capacidade que o homem tem. O homem tem a capacidade de ir para uma ilha com um cachorro, ficar 30 dias. Ele vai tentar conversar com o cachorro. Daqui 30 dias, quando eu chegar de barco para buscar, o homem vai estar latindo e o cachorro vai estar olhando. Vai estar olhando pro o ser humano e falando, é isso aí. Por quê? O Jetson, o pai é um bobão. Você vai olhar o Bob Esponja, ele também tem o viés dele. Cara, você tá por fora. Eu já assisti Dragon Ball Z também. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Você acha que a sua vida é um saco pra você precisar entreter com coisas, e essas coisas são ideologicamente programadas para mudar a sua cultura. Por isso que eu saio fora de televisão. Por isso que eu não dou conta de assistir um filme. Não faz sentido. Quando você descobre isso tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com inteligência. Se você, por exemplo, fica vendo pornografia, eu fiquei preso 20 anos em pornografia. Pornografia vai destruir seu cérebro, vai queimar a ilha, vai criar trilhas e queimar ilhas. O que vai acontecer? Sua cabeça vai ficar focada nisso. Você vai olhar para as pessoas com esse viés. Eu tô te falando, um negócio assustador. Mais de 40% do tráfego mundial na internet é pornografia. O que significa? Tá tendo uma destruição nas famílias, na sexualidade, uma perversão. Aí você fala, mano, do que você tá falando? Deixa eu te falar, meus filhos falam, a gente pode assistir na televisão, eu falo, vocês vão pro mundo real. Nunca eu deixo eles assistirem televisão sem antes propor um mundo real. Vamos pro mundo real. Olha que essa casa é divertida. Eu fiz essa escalada no muro, eu fiz um buraco no seu quarto pra você sair direto da brinquedoteca. Aqui a gente pode fazer isso. Você tem um cachorro, você tem uma bicicleta, você tem isso. Eu queria mexer no tablet. Beleza, vai lá, mexe no tablet 10 minutos. Vaza agora. Eu não perco meu tempo e eu não vou ensinar meus filhos a serem idiotas. Você também não pode, porque a culpa vai ser sua. Seus filhos serão idiotas. O mais interessante é que desenhos que não tinham isso, os desenhos que não tinham isso, você pode pegar seus filhos hoje e colocar isso pra assistir junto com vocês, vão ficar assim, ó. Só isso. E vão vazar, eles não vão querer assistir desenho que tem princípios e valores. Não vai, porque não tem nada a ver. Isso até agora eu tô falando, já é a base do que você vai aprender hoje. Então você tem uma cultura de consumo assustadora. De consumo. Vou explicar. Você acorda e mexe no Instagram. Você acorda e mexe no Instagram, ou qualquer lugar, você já vai ver propaganda. Dá pra você ver o que tá acontecendo. Consumo. Você vai, entra no carro, liga um rádio. Consumo. Você vai ficar o dia inteiro recebendo notícia pra você consumir alguma coisa. Tem que saber disso. Você vai pro trabalho, a conversa do povo é obrigatória, é sobre consumo. Você vai almoçar, que é a hora de descansar, consumo. Aí enquanto você está descansando, você liga a televisão, é consumo, você tem que saber. Ai, aumentou o roubo de carro. É, eu sei. Aí você fica esperando a propaganda no intervalo. É seguro de carro. Então, é muito louco, mano. É muito louco. Aí você volta pensando, assim, agora eu vou pra minha casa descansar. Aí você vai ligar o Jornal Nacional. É só consumos. Chega em casa, seu filho fala, eu queria que o senhor comprasse um negócio pra mim, a sua mãe, eu quero comprar um negócio. O seu marido, meu Deus, a nossa família tem que comprar esse negócio. É tudo sobre consumo. Consumo. Escreve assim, ó, tudo é sobre consumo. Beleza, o que nós vamos fazer? Se tudo é sobre consumo, eu preciso produzir mais do que consumo. Tudo é sobre consumo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso produzir mais do que consumir. Se você for uma pessoa que produz mais do que consome, vai lá pro final. Agora, se você for uma pessoa que produz e desfruta, o consumo é inevitável, você vai consumir.
mas você desfruta. Sua vida não é programada para consumo. É tudo sobre consumo. Então, os grandes articulando como que faz para você entrar no consumo. Vou te ensinar um negócio que é muita grana para essas notícias saírem. Fulano não aceita trocar a figurinha do Neymar da Copa de 2022 por R$ 9.000. Crianças estão desesperadas nas filas. Aí você fala, como é que é a notícia? Eu tenho que comprar um negócio desse. Eu tenho que comprar um negócio desse urgente. Eu tenho que comprar agora essa figurinha do Neymar que vale 9 mil. Pelo amor de Deus, nossa, figurinha do Neymar o quê? Vai fazer um negócio interessante com o seu filho. Eu vou fazer para mostrar para todo mundo. Vem na minha cabeça quando eu vi umas 10 notícias, né? Vai chegando, você viu essa figurinha do Neymar? Aí eu pensei, mano, eu vou comprar um monte. Olha o tanto que é interessante. A cabeça de alguém que quer gastar o dinheiro, e eu ia comprar R$ 50.000 de figurinha para achar do Neymar para vender para os outros. Só que eu pensei, mano, peraí, como é que é essa notícia? Eu fui ver as notícias. Instagram voltou. Então é o seguinte, os caras criam uma, uma demanda que não existe. Criando o quê? Um contexto cultural de que tá todo mundo desesperado no mundo inteiro atrás dessas figurinhas. O que acontece? Vai pagando noticiário, a figurinha, aí você fala, como, mano? Aí o que eles fizeram? Comoveram a nação numa semana, acho que 3 semanas atrás. Criança de Goiás, que não tem dinheiro, faz o próprio desenho do álbum de Copa de figurinha, porque não tem dinheiro, aí faz uma notícia, aí vai lá todo mundo. Olha que lindo! Essa criança, aí alguém vai lá, compra o álbum da Copa, as figurinhas e leva para ele. Aí fala, criança que tinha feito, eu te mostro os noticiários, moço. Aí faz a galera gastar R$ 1.000 com um álbum de macho. Por que eu tô te falando isso? Não é que eu sou o seu Lunga, um cara estressado. Não, longe disso. É a notícia. Cá entre nós. Não tô defendendo ninguém, não. Mas você viu o 7 de setembro com 1 milhão de pessoas lá na esplanada dos ministérios? Você não vê uma notícia da mídia tradicional falando que tinha 1 milhão de pessoas. Não vi. Eu sobrevoei a Paulista e vi. Eu faço evento, eu sei o que é 20 mil, o que é 50 mil, o que é 100 mil, o que é 500 mil pessoas. Você olha lá, tava mais de 500 mil pessoas lá. Aí a galera tinha 50 mil. 50 mil pessoas tinha só numa esquina. Só numa esquina. Eu fiquei 10 minutos sobrevoando a Paulista, no meu helicóptero. Ficava olhando pra lá e pra cá, via os canais de televisão. E eu te mostro o jeito que cada um... Olha lá, um tá falando que tinha 100 mil, outro falou que tinha... Deixa eu te falar, vocês não precisam falar nada. Eu tenho a prova no meu celular e eu filmei de uma ponta até na outra várias vezes. Se precisar, eu mando fazer uma perícia do negócio. Tinha 500 mil pessoas lá. Agora você tá defendendo o Bolsonaro? Não, moço, é porque eu tô te falando sobre narrativa. Lá tinha e acabou. Só que não existe essa possibilidade de desnoticiar isso, porque isso é perigoso. Então as pessoas vão noticiando para ver se manipula a sua cabeça. Então o que vai acontecer? Alguém tá falando, tinha 35 mil. Moça, eu já enchi estádio, já enchi ginásio. Eu sei o que é volumetria de gente. Não precisa nem de chamar PM. Eu sei contar por quadrante, eu vou multiplicar, eu sei quanto que tem de gente. Por que eu tô te falando isso? A notícia é manipulada. A propaganda é manipulada. E fica todo mundo... Escreve aí, por favor, na guerra de narrativa. Uma guerra de narrativa.
Vou te dar um exemplo, que é uma coisa boa que acontece, que é um acordo. Não noticia, por exemplo, suicídio, senão suicídio ia ser um negócio assustador. Só pra você ter uma noção, não sai noticiado sobre isso, porque eles fecharam um pacto para as pessoas não ficarem estimuladas, e fake. O que você tem que entender, por exemplo, quando fica mostrando que grandes artistas, cantores, atores, né, eles estão divorciando, isso se explode o número de divórcio. Você vê o tanto que é forte a narrativa e o storytelling de gente que é famosa. Então você acordou nesse sábado? Você acordou nesse sábado, eu tô te respondendo uma coisa. Você não prospera porque a guerra cultural é uma guerra que você já perdeu. Você vai ter que ir para uma batalha e sair dela. O que acontece? Você vê pessoas que vivem parecendo idiotas falando só atrocidade porque elas ficam furando esse bloqueio midiático. Eu não vou falar o nome, mas tem um político que não sai da boca de ninguém o dia inteiro. Na verdade tem dois. Eles sabem a forma de entrar na cabeça e na fala do brasileiro. São a forma realmente populista. Mas eles usam isso para não sair da boca do povo o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Isso foi uma guerra de narrativa. Pablo, o que eu faço com guerra de narrativa, notícia manipulada, tarará? Governa a sua própria vida, seu ecossistema. Você não precisa se curvar, nem precisa ficar olhando nada disso. Você vai ver que é nojento, porque aí uma galera fica enviesando o mundo inteiro na esquerda, o outro quer enviesar na direita, mas ninguém quer governar. Você que tá no YouTube, aperta o like. Você que tá no Instagram, aperta o coração e manda isso pra fora. Então virou um mundo de narrativa. Aí eu te pergunto, você que tá nisso, por que você não tem uma narrativa de transformação e de mudança para esse país? Por que a sua vida não é uma narrativa para um monte de gente? Por que você não é um instrumento de desalienação para as pessoas? Por que você não prospera? Isso aqui não é um movimento brasileiro como povo? Esse é o movimento brasileiro rico. Aí eu te pergunto, por que você não prospera? Essa é uma pergunta para você. Por que você não prospera? Eu só quero saber isso. Por que você não prospera? Vamos para a narrativa aqui em casa. Vocês querem saber a narrativa aqui em casa? Gente, vocês vão ficar tudo doente com tanto de Reels e TikTok que vocês estão assistindo. Cuidado. Tô falando sério. Qual que é a narrativa? Olha as narrativas aqui de casa. Todo santo dia. Tá travando um pouquinho aqui, mas vai voltar. Todo santo dia. Olha as narrativas aqui em casa. Eu faço uma cobrança. Ontem eu fui brincar com a Isabela. Contei uma historinha pra ela. Ela tem uma bíblia de menina. Aí eu peguei e tava contando a história pra ela. Coloquei ela no trocador pra trocar a roupinha dela. E aí a brincadeira desde pequeno com todo mundo, os 4 crianças aqui em casa. Eu olho pra ela e eu falo pra ela, você vai vencer a guerra aqui em casa. Aí ela olha pra mim, nossa, ela é maravilhosa. A Isabelinha tem 1 aninho. Aí o que acontece? Aí eu comecei a falar pra ela, você vai ganhar da mamãe. Você vai ganhar da mamãe. E você vai ser, aqui em casa, a descendente do Marçal que mais vai ter filho. Você vai ter 6 filhos. Aí ela não sabe o que é ainda, mas ela fica rindo. Eu chego no Miguel e falo pra ele, Miguel, você vai ter 8. Aí eu falo pro Beijo, vai ter 7. Fulano, você vai ter isso. Só que em tempo todo, olha a narrativa que eu criei aqui em casa. Eu falei, ó, vai ter um bônus familiar. Eu vou dedicar $1 milhão para cada um dos meus generais que conseguir me passar. Acho que vocês já sabem disso. Nunca vi isso na família de ninguém. Começou na minha. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu descobri que na narrativa societária
A narrativa de hoje é não tenha filhos, tenha cachorros. Então o que acontece? Eu criei 3 variáveis e vou pagar $1 milhão. $1 milhão para qualquer filho meu que conseguir ultrapassar a cláusula de barreira. Aí expliquei para eles. Número 1, ter mais filho que a gente, que eu e a Carol. Nós vamos pro 5º filho agora. Então tem que ter 6 no mínimo, senão não vai. Segundo, tem que ser com o mesmo cônjuge. Ser com o mesmo cônjuge. Terceiro, tem que ser mais cedo, nem que seja um dia. A idade do mais velho sou eu. Então provavelmente meu 5º filho eu vou ter 36 anos quando ele chegar. Então tem que ser antes da data exata, aí valida o negócio. O que você está fazendo, Pablo? Você está querendo comprar neto? Eu estimulo eles desde pequeno a ter famílias grandes. Famílias grandes. Tá travando aqui. Deixa eu ver aqui se eu mudo pro meu iPhone. Algo deu errado. Rapaz do céu. Tá doideira. Voltou aí. Pablo, qual narrativa que você tá criando com essa conversa? Vou voltar aqui, ó. Agora começou a voltar o Instagram. Voltou? No Insta tá normal? O Clayton falou ali no Instagram o seguinte: qualquer um vai ter 6 filhos com $1 milhão. Pois é. Só que as nossas gerações passadas nunca tiveram isso. Voltou? Voltou. Então resumindo. Então voltou. O que eu tô falando pra vocês é que vocês têm que criar a narrativa de vocês. Eu tenho uma família e eu tô treinando essa família para não dar nenhum tipo de gasto para esse país, nenhum. Mas pelo contrário, para ajudar a resgatar uma geração de gente. Presta atenção no que eu tô falando. Escreve assim, ó, minha família vai ajudar no resgate dessa geração. Escreve assim, ó, minha família vai ajudar no resgate dessa geração. Qual que é a sua narrativa de transformação? Então, você quer ser um brasileiro rico. Vou te falar como é que faz para ficar rico. Vou te dar um código aqui que vai valer a pena te acordar nessa hora, no sábado. Apesar de já ser de tarde a hora dessa, né? Narrativa pra você ficar rico. Ajude os outros. Você tem uma fábrica, quanto mais gente você vender, mais rico você fica. O que você tiver, quanto mais gente você servir, mais rico você fica. Ponto. Nós estamos falando, esse programa que eu estou propondo para vocês, do Brasileiro Rico, é um programa de resgate, moço. Por favor, aprenda essa narrativa que esses militantes comunistas não entendem. Eles não dão conta de compreender isso. Quanto mais rico, mais libertação. Eles pensam que quanto mais gente rica, mais escravidão. É mentira. Vamos fazer uma análise? Vamos fazer uma análise fria. Vamos supor que tivesse mais 10 famílias multimilionárias que tivessem marcas de veículos brasileiros e começassem a produzir veículos. Quantos empregos não iam abrir? Direto e indireto. Milhares. Quantas pessoas, quantos postos a mais que ia ter? Quantas pessoas que ia envolver todo, só na cadeia da questão do combustível? Quantas pessoas estariam de fato envolvidas nesse processo? É muita gente. Muita gente. Então, se tivesse pessoas de fato prosperando e gerando, produzindo, nós estaríamos muito mais ricos como povo. Então, quanto mais riqueza tem, mais disponibilidade de recursos tem no país.
Agora, a gente precisa de uma coisa, a gente precisa destravar o povo para aprender a ser generoso. Porque se não tiver generosidade, aí o povo não prospera. Escreve assim, ó, tá lá em Provérbios, tem 3.000 anos essa fala. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Então, sua família é uma assim, ó, seu filho vai brincar na casa de alguém, aquela família é transformada porque seu filho pequeno foi lá. Alguém que carrega prosperidade, carrega o Deus vivo, carrega princípios e valores. Eu já recebi feedback de gente que recebeu meus filhos em casa e foi mudado. Por quê? Porque teve alguém que chega lá, mesmo criança, e conversa papo do reino lá dentro. O evento do cancelado vai ter presencial? Vai. Pode ir, 21 horas. 21 horas. Então vamos dar a volta por cima ou por baixo. Eu só sei que nós vamos dar a volta. Tá? No domingo, 21 horas, eu vou contar pra vocês o que está acontecendo. É uma perseguição sem tamanho que está acontecendo com a minha pessoa. Aconteceu a mesma coisa com o Silvio Santos. Acontece todos os anos com todo mundo. Amoedo, com todo mundo que entende prosperidade. O sistema político é um negócio assustador. Só que eu prometi, segura aí. Continua segurando firme que eu vou falar para vocês o que vai acontecer, tá? Então é o seguinte, você está nesse movimento brasileiro rico, isso é obrigado a prosperar. Você tem que saber disso, obrigado. Por quê? Porque o sistema, se tiver um povo muito rico, não dá para roubar. Se tiver um povo muito rico, não dá para roubar. Não dá. E aí, se isso acontece, o povo prospera. Se tiver gente próspera governando esse país. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Você nasceu para governar. Só que você precisa criar narrativa disso. Você precisa criar uma narrativa para isso acontecer. O Eduardo Campos, ele governou o país, mas é outro produtivo que não pôde, né? Infelizmente, o avião dele caiu. O que a gente precisa é resgatar essa geração, mas começa dentro de casa. É sério. Vá prosperar. Essa é uma ordem que eu tô te dando. Vá prosperar. Isso é um código de comando. O povo não conhece a riqueza, repudia o que não conhece e faz de tudo para atacar quem tem. Esse é o problema. Então o que eu quero pedir para você, nesse exato momento que você acordou para aprender, você precisa construir uma narrativa. Eu vou em todas as regiões administrativas de São Paulo. Vou estar em Marília às 9 hoje. Vai ter um evento lá com o prefeito da cidade. Eu vou estar lá. Vai ter um evento em Ourinhos. Eu vou estar em Presidente Prudente. Vou estar em Itapeva. Aí amanhã eu vou estar em Bauru. Depois eu vou estar em Araçatuba, São José do Rio Preto, Franca. E todos os endereços é no aeroporto, tem os horários, eu vou soltar com detalhe isso, tá? O que eu quero pedir para você? Pedir uma nova rota para você. Você vai sair dessa live, você vai escrever um roteiro para a sua vida. Você vai escrever um roteiro para sua vida. O que é um roteiro? Um storytelling, uma narrativa. Eu quero que você saiba de uma verdade sobre mim. Eu não saio da política nunca mais. Vocês têm que saber. Não vou sair mais. Nós vamos abrir um partido político. Esse partido político
ele vai ser o mais forte dessa nação. E nós vamos colocar gente eficaz, gente de família, gente de princípio, gente de valores. Quero nem saber. Nós vamos tomar essa nação. Me irritou investir quase 9 meses da minha vida e ver gente tentando me abortar. Eu sou um político que está na mesa de cirurgia, sendo abortado, só que pegaram o neném errado. Pegaram o neném errado. Por que pegaram o neném errado? Porque esse neném, na hora que tava vindo a garrinha para arrancar a perninha dele, é um neném armado. Eu sei que é para chocar você. E o neném falou, tira a mão. E eu vou sair na hora marcada. Nós vamos chegar até na eleição, então vai ter uma reviravolta. Então assim, vieram com forceps para falar, vamos arrancar esse aí que é um bebê problema esse aí. Só que na hora que chegaram com forceps, já o neném armado não tem aborto. Ou seja, infelizmente quem é abortista vai vencer sempre contra um bebê. O problema é que o bebezão aqui não é bobo. Fica o dia inteiro estudando estratégia para resolver. Então vieram com forceps para me arrancar e falar, tá, mais um foi destruído. Aqui não. Escreve assim, ó, tamo junto, neném. Escreve aí, tamo junto, neném. Tamo junto, neném. Escreve de jeito. O que nós vamos fazer? Você vai ficar assustado no domingo. Mas eu vou contar domingo. Eu vou contar domingo e o neném aqui tá firme, moço. Então o que acontece? Você tem que ter uma mentalidade forte, uma narrativa forte e um resultado forte. Mentalidade é o que sustenta tudo. Você vai escrever, tamo junto, neném. Eu achei massa essa. Daqui a pouco meu apelido vai deixar de ser Titi e vai virar neném. Ó, neném. Ó, você tem que ter uma mentalidade forte. Isso aí é a base. Você tem que ter uma narrativa forte. E a narrativa forte vai te dar um resultado forte. Ah, acabou. Deixa eu te falar, se você tiver essas 3 coisas, prospera. Vamos escrever as 3 coisas? Mentalidade forte, narrativa e resultado. E resultado. E resultado. Eu não sei se vocês viram, mas eu fui o único que conseguiu ir pra cima para impugnar a candidatura do Lula. O negócio é que o sistema, ele tá em flat. Eu vou contar os detalhes para vocês. A narrativa do sistema é que tem que voltar o Lula. E foi muito massa, porque na matéria de direito dava para impugnar a candidatura dele. Mas o próprio direito ele se arranja. Mas foi interessante. Nós estamos descobrindo uma saída e eu vou contar para vocês no domingo às 21h, tá bom? Conta para todo mundo, se você puder ajudar o neném, que ainda está ameaçado, está na mesa de cirurgia, estão lá decidindo outra forma de arrancar ele. Põe seu rosto e fala, vamos assistir a live desse cara aqui. Então eu vou colocar aqui na tela do... O Laura Braga escreveu, mentalidade forte, narrativa e resultado. O adesivaço continuará? Com certeza. Continua segurando a corda, fica tranquilo, tá? A galera tá falando que assistiu a sustentação oral do Tasso. Não, foi assustadora. Só que o direito, eu vim dele, né? Eu sei como é que ele funciona. O que eu quero te pedir é o seguinte. Aí eu vou para Araçatuba também, né? Vocês que são de São Paulo. Quem é de São Paulo? Escreve aí na live, deixa eu ver. Quem é de São Paulo? Escreve aí quem é de São Paulo. Eu sou SP. Então, mentalidade. O que nós vamos construir todos os dias aprendendo aqui nessas lives? Fazer a sua mentalidade ficar forte. O que é a narrativa? É o storytelling. É o que você desenvolve. É o que você desenvolve na sua fala, na história que você está construindo. E depois, o resultado. Se você tiver, já era. Se tiver essas 3 coisas muito bem definidas, já era. Para quem chegou depois, a gente estava falando do custo do perfil
comportamental de todo brasileiro, do porquê que todo mundo tem raiva de riqueza, porquê que as pessoas não prosperam. E eu expliquei isso antes. Então você chegou, assiste o começo da live pra você entender. Foi uma história muito boa, da época dos índios até agora. Por que que o Brasil, por exemplo, não tem uma monarquia? Em 92, teve quem é que votou no plebiscito para decidir pelo presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia? Quem que foi a pessoa que votou nesse plebiscito? Teve um plebiscito. O problema da monarquia, não sei se você sabe, ele mantém os valores da família intocáveis. Intocáveis. Então o que acontece? No Brasil teve uma galera que votou. Na democracia tem um grande risco de entrar gente maluca e destruir uma nação, igual está acontecendo em várias nações aqui na América do Sul. Só que é o seguinte, eu tô te contando isso porque você vê lá a morte da rainha. Todo mundo respeita a rainha. Se tivesse morrido o Bolsonaro, tivesse morrido o Biden, se tivesse morrido esses caras, o povo tá nem aí. Agora, a monarquia cria um peso de família. Ó a galera falando, eu votei no presidencialismo. Eu votei por monarquia. Aí você fala hoje, por exemplo, isso. Não, mas eu gostaria que fosse. Aí a pessoa fala, você é louco? Não sei o quê. Não, imagina, ter uma família só. Essa família é obrigada a fazer tudo bonitinho para representar a nação. Mas um outro, que é o sistema mais bonitinho, é o sistema que mais rouba dinheiro que existe. É o sistema mais caro do mundo. Chama-se democracia. Olha lá, e tem gente falando, eu votei no parlamentarismo. O outro votou no presidencialismo. E eu tô vendo aqui várias pessoas falando lá, eu votei em monarquia. Presta atenção. Olha lá pra Inglaterra, o modelão. Ixi, muita gente votou na monarquia, hein? Então o que acontece? Só pra você saber, esse modelo monárquico é um modelo onde a família é obrigada a manter os princípios e valores. Você coloca um cara que não obedece nenhum princípio e valor e é contra a família, você arregaça com a nação. Entende? Você destrói com tudo. Então o que a gente tem que fazer? Um monte de gente vai assistir eu falando e vai ficar louco. Mas você tá defendendo isso? Não, não é que eu tô defendendo isso. Eu quero que você olhe o modelo de alguém que ficou 70 anos no trono, que é amada, que não tem nenhum caso de corrupção, de Petrobras, de não sei o que, não ficou roubando pesquisa. Tá lá, não precisa de fazer onda nenhuma. Aí enquanto ela governou, ela teve 15 ministros, primeiros ministros. Esses de Churchill até a última que entrou agora, na Inglaterra. E essas pessoas, elas fazem um papel de executivo, mas tem uma família por trás. Aí você fala, não é possível que nós vamos voltar. Não, não é vamos voltar. Você tem que aprender o que sairia mais barato e o que manteria os princípios que sustentam a nação. O que eles fizeram crer? Aí eu tô te falando que é uma guerra de narrativa. Fizeram você acreditar que isso é ruim. Que a monarquia é um sistema atrasado. Simples. Simples, simples, simples. Eu não tô aqui, eu não peguei a live para falar, vamos fazer isso aqui no Brasil, nada disso. Eu quero que você tenha a sua monarquia institucionalizada na sua casa e que você levante reis e rainhas, que são seus filhos. É isso, é aí que eu quero chegar. Pegar uma narrativa de uma nação que funciona. Peguei exatamente uma nação que funciona e eu tô te falando, para construir uma nação começa dentro de casa. Ponto. Ponto final. Vamos terminar aqui assistindo, eu vou transmitir aqui o hino nacional do Brasil. A gente vai fazer isso todos os dias. São 7 horas em ponto. Vamos ficar de pé? Esse aqui é o hino da independência, não é o hino nacional. Tem o hino da bandeira, tem muito hino. Você conhece, vou fazer uma enquete aqui. Você conhece o hino? Você conhece o hino do seu estado? Vou colocar aqui, ó, vamos ficar de pé todo mundo? Escreve todo mundo assim, ó.
Alguém escreveu assim, ó, eu não conheci uma monarquia que não escravizou. Eu vou te falar, desde os tempos bíblicos, até quem não era rei escravizou os outros. É uma narrativa de alguém que não quer governar, vai passar automaticamente pro lado dos escravos. Por isso que a gente tem que despertar nosso povo. Porque hoje não tem a escravatura, mas tem uma muito maior, que é fazer as pessoas dependerem do Estado pelo intestino. Muito maior. A escravatura institucionalizada, legalizada e perniciosa, mas que é permitida. Entendeu? É isso. Pessoal de Marília, tô chegando. Ourinhos, tô chegando. Presidente Prudente, tô chegando. Itapeva, tô chegando. E domingo tem as outras cidades. Tá? O Alisson escreveu um negócio massa assim, ele falou, Jesus não veio como rei, ele era e veio como irmão, mas eu entendo você. Deixa eu explicar uma coisa, você tem que entender, para você não querer quebrar a lógica de qualquer assunto usando Jesus, tá? Jesus não tinha carro, Jesus não casou, Jesus não tinha filho. Então se você for pegar tudo que Jesus fez e for fazer exatamente, você não vai casar. Você vai morrer numa cruz, inclusive, não pode morrer de outro jeito, não. Por que eu falo isso? Porque é uma forma, às vezes, de querer acabar com a discussão falando, mas Jesus não faria isso. Não, Jesus cumpriu o propósito dele. E outra coisa, você tem que saber, Jesus só cumpriu 3 anos e meio do propósito dele. Eu sei que passou desse tempo também, não pode mais. Quero que você entenda isso. E às vezes você, por exemplo, é tão frágil, mas Jesus na porta do tempo quebrou tudo. Você também não faz isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, cuidado com a narrativa, porque essa narrativa ela é religiosa. Se você é uma pessoa que quer usar isso, tem que usar perfeitamente do jeito que foi. Acabou. Põe na sua cabeça isso. Então, se você usa isso como lógica, você tem que sustentar toda a sua lógica nesse argumento. Então, calma. Tá bom? Relaxa. O Luciano perguntou assim, mas e Paulo? Quando ele diz para ser imitador de Cristo? Eu estou acabando de falar. Imitador, o que é cristão? Cristão é o diminutivo de Cristo. É um lifestyle. Perdoar as pessoas. Engraçado que Jesus não fez um monte de coisa e você não quer fazer. Mas as que ele fez, você não quer fazer. Então, por exemplo, ele fala para você perdoar 490 vezes uma pessoa. Isso você não quer seguir. Ele fala para você deixar, trocar a sua vida. Pegar a vida eterna e trocar essa. Essa você não quer, porque essa aí dá trabalho. Ele fala para você ser generoso com as pessoas. Essa você não quer. Essa aí é complicado. Mas usar o argumento que Jesus não faria isso é interessante. Mas o que ele faz, você não quer fazer. Você tem que pegar essa, neném. Tamo junto, neném. Você usa uma narrativa para cima de mim, mas a narrativa negativa, a positiva você não quer. É um lifestyle andar como Cristo. Ele serviu como rei e foi servo. Ele reinou como servo e serviu como rei. Você tem que aprender isso. Olha para você ver o que é uma questão de narrativa. O Alisson perguntou e agora ele está convencido que ele está dando risada, que eu peguei aí. Ó. Você tem que pegar, neném. Jesus não faria isso. Engraçado. Eu quero saber se você faz o que Jesus fez. Negou a si mesmo, perdoou no impossível, tanto de vezes que nem tem como perdoar. Não faz sentido. Você entende o que eu estou falando? Não, esse Jesus não faria isso, não. Eu quero saber se você faz o que ele fez. Você vai sofrer para cumprir seu propósito, pode suar gotas de sangue? Então, quando eu inverto a narrativa, você sai correndo, porque você não dá conta. Então, assim, alguém falou, ele está tirando seu foco. Não, aqui é uma assembleia, aqui é uma ágora. A gente está reunido aqui para pensar. Por isso que eu amo ver os comentários o tempo inteiro, eu estou conectado com vocês. Se fosse um sistema onde a gente é alienador ou alienado, a gente ia seguir só uma coisa. Não, aqui pode falar o que você quiser, inclusive xingar. Aí alguém fala, podia dormir sem essa. Não deveria ter acordado para isso. Mas já que acordou, é de graça. O dia já é seu. Só reinar agora. Então o que acontece? Nós precisamos absolutamente discutir para o pensamento ser liberado. Nós precisamos criar um povo forte que dá conta de falar e dá conta de ouvir. Ontem eu fiquei 30 minutos com um cara que está muito grilado comigo, com a manobra que eu estou fazendo. Muito grilado. Ele falou... Aí eu falei...
Sabe o que é o problema? O problema é que vocês só querem para vocês. Vocês não pensam no coletivo. Eu não tenho problema com ego. Se eu tivesse com ego, eu ia pegar meu chapéu, baixar minha cabeça e sair. Só que eu estou pensando no futuro e eu penso no coletivo. Então essa manobra que eu vou fazer vai te deixar de lado? Vai. Problema é seu. Agora, se você entender do tamanho do problema que o Brasil tem, aí você vai vir comigo. Então assim, eu quero que vocês pensem, aqui não tem nada proibido, pode descer o pau, moço. Pode fazer o que você quiser, nós temos que estimular uns aos outros a pensar diferente e fazer coisa diferente, ponto. As crenças estão invertidas, os valores estão invertidos, ponto. Mentalidade é tudo, escreve isso aí, mentalidade é tudo. Eu amo ver gente que se levanta. Porque até na bobeira da pessoa, a bobeira dela faz outros prosperarem. Porque aí eu vou resolver o problema dela. Aí o outro fala, não é possível, eu também era de jeito. Agora eu entendi. Vamos entrar agora no hino nacional do Brasil. Ô, Thiago, você vai compartilhar aí? Thiago Rocha. Vamos ficar de pé todo mundo? Mês de setembro exclusivamente estamos todos os dias usando pesticida contra comunista, contra gente produtiva. Então nós vamos, todos os dias, vou pegar aqui que tem umas 5.000 pessoas aqui de pico, deu muita gente no final de semana, te avisar que a partir de terça nós vamos subir para 4h59 da manhã, aí o choro, vai ter choro e ranger de dentes. Alguém falou, você não oscilou nada no emocional. Moço do céu, eu conheço. Deixa eu te falar, põe a coisa na tua cabeça. As pessoas do mal levam 100 anos para conquistar o que quer. As de bem, em 5 minutos, desistem. Você é louco. A coisa que mais foi trabalhada dentro do meu coração, nessa eleição, nesse período eleitoral e na minha vida política, foi paciência. Tem que ter a hora de recuar, amigo. Tem que ter a hora de trocar o caminho, tem que ter a hora de fazer, tem que ter a hora de calar a boca, tem que ter a hora de associar com gente. Tem hora que tem que deixar a gente pelo caminho, senão vai atrapalhar o processo. Tem que pôr isso, mentalidade forte não tem como desistir. Põe isso na sua cabeça, tá bom? Amanhã tem 4h59. 4h59 não, né? Às 6 da manhã, a partir de terça, que vai rolar o Paranauê aí do 4h59. Vamos ficar de pé todo mundo? Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou voltar aí. Fica de pé. Coloca a bandeira do Brasil aí, fica de pé, mãozinha no peito. Agora vai ter gente que lutou por nós há 200 anos atrás, né? Eu tenho ouvido disso.
trem mais bom do mundo. Que trem mais bom do mundo. Que trem mais bom do mundo. Essa música da liberdade. O hino nacional é a música da liberdade. Isso é bom demais. Eu estudei em escola municipal, estadual, eu cantava todos os dias. Esse é o pesticida contra comunista. Eles odeiam essa bandeira. Odeiam. Odeiam. Escreve assim, eu amo meu Brasil. É isso. Esse é o hino, essa é a canção da liberdade. Eu fico pensando nas pessoas que tinham bravuras, que tinham coragem. A gente vai recuperar esse país. A gente vai recuperar esse país. Pode ter certeza disso. Você coloca o hino, a quantidade de gente sai correndo. Quer aprender só a ficar rico e não quer respeitar os símbolos. Interessante, né? Tamo junto, até depois do fim. Quem tá aí na rota de São Paulo, olha nos stories, quero te ver. Ou na sua cidade, depois fala, mas eu não fui avisado. Normal, você não presta atenção, não tá sabendo ao seu tempo aí definir as prioridades. Quero te ver aí, vou ficar focado nesses dias e vamos pra cima, tá bom? O Oliva tá avisando aí, dia 24, passeata em Copacabana. Tamo junto até depois do fim. Alguém falou assim, infelizmente meus filhos não ouvirão na escola o hino nacional, mas pode ouvir na sua casa, tá? Beijão no coração de todo mundo. Comenta aí a última postagem, faz uns stories. E vai ficar inesquecível esse tempo que a gente passou junto aqui, em setembro. Tá só começando, né? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 10. Falta só 20 dias. Vamos aprender todo dia. Beijo no coração.